Fala pessoal, eu sou Arthur Sperandelli, esse é mais um resumo da semana aqui com a Aquavero. A ideia desse programa, vocês já sabem, é a gente contar os principais pontos que aconteceram nessa semana que acaba de se encerrar e quais vão ser os principais pontos para a gente discutir nessa semana que começa. A ideia é a gente fazer esse resumão, passar pelos principais pontos lá fora e aqui entender qual a conjuntura que a gente se encontra nesse momento. A gente vai falar aqui sobre essa quarta semana do mês de junho, essa semana do dia 20 até hoje, dia 27 de junho, uma semana que foi um pouco atípica novamente. A gente já vinha de uma semana um pouco diferente no nosso último reporte. Essa semana também é um pouco atípica porque as três coisas vêm para baixo. A gente vai falar sobre isso agora. Em primeiro lugar, o índice Bovespa, nosso principal índice teórico aqui que avalia a Bolsa Brasileira. Teve nova queda semanal, a gente veio de queda na semana passada, agora uma queda de 0,9%, trazendo esse índice para 127.226 pontos, lembrando que já tivemos ele aos 131 mil pontos nas últimas semanas, no começo do mês de junho. Mesmo assim, no mês de junho, o índice ainda avança 0,82%, e no ano de 2021 a gente tem um índice subindo bastante, 6,9%, lembrando que a gente chegou também a ter esse mesmo índice a 112 mil pontos em alguns momentos de maior pessimismo ao longo deste ano. Agora acumulamos uma alta de 6,9%. Mas aí olhando para o dólar também caiu nessa semana, uma queda expressiva inclusive, com alguns acontecimentos que a gente vai falar ali, tanto de juros quanto olhando lá para fora. O dólar fechou em forte queda de 3,6% nessa semana, cotado a R$ 4,93. A gente teve a primeira vez que o dólar caiu, que veio para baixo dos R$ 5,00 desde junho do ano passado, e o dólar fechando em R$ 4,90 desde o dia 6 de junho do ano passado, se não me engano, fechando a semana em R$ 4,93. No ano, o dólar agora cai 5%, olhando como a moeda americana frente à nossa começou o ano de 2021. E aí, olhando para a curva DI, também olhando para os juros, o vértice de 2031, que é um vértice que a gente olha muito nos mercados, principalmente para empréstimos e também para entender como que a gente está avaliando o cenário de juros para a nossa economia, ele também apresentou queda, mas uma queda menor de 26 base points e fechando a semana em 9,09%. E aí, olhando lá para fora, as bolsas de lá, a gente não precisa nem lembrar que estão caminhando muito bem, seguem renovando recordes. O S&P 500 nos Estados Unidos sobe 14% no ano, o Nasdaq sobe 11,4% no ano. Entrando aqui nos méritos, nos pontos da semana, começando lá, olhando lá para fora, a gente teve bastante notícia nos Estados Unidos, bastante indicadores sendo divulgados por lá. A gente começa com o principal, com que o mercado mais está olhando, que é a inflação. A gente tem um indicador lá que é o PCI, que é a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Esse é um índice utilizado pelo Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, e nesta última semana a gente teve a divulgação do PCI vindo em linha com o esperado. A gente veio de divulgações acima do esperado nos últimos meses, e com isso a gente já vinha começando a ter discussões sobre possíveis adiantamentos nos apertos monetários, no Banco Central americano começando a elevar juros antes do esperado, antes de 2023, alguns membros do Fed falando sobre isso. Enfim, dessa vez a gente tem uma divulgação em linha com o esperado, em 0,4% de alta no mês, 3,9% no consolidado de 12 meses por lá, em linha com as expectativas apuradas pela Bloomberg. Então, um passo atrás, um certo alívio nesse ritmo de acumulação de inflação por lá, de alta dos preços nos Estados Unidos. Essa preocupação vem muito em linha com o tamanho da injeção de liquidez que foi feita por lá, nesses trilhões de dólares na economia. E aí, para corroborar com essa visão, a gente teve o PIB de lá sendo divulgado, o PIB dos Estados Unidos crescendo a taxa anualizada de 6,4% no primeiro trimestre, agora deste ano, em relação aos 3 meses anteriores. Mas aí a gente olhando para pedidos de auxílio-desemprego, jobless claims, que estão sendo muito olhados para avaliar como que essas injeções de liquidez estão refletindo no mercado de trabalho, a gente teve 411 mil pedidos na semana encerrada em 19 de junho,
bem acima dos 380 mil pedidos que eram projetados por especialistas, e a semana anterior sendo revisada de 6 para cima em 6 mil pedidos, totalizando 418 mil pedidos naquela outra semana. Além disso, encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos avançando 2,3% em maio, abaixo da expectativa de 2,8%. Então, mais alguns números para corroborar com essa visão de que sim, as coisas estão caminhando muito bem, estão avançando bem nos Estados Unidos, mas que não tanto quanto parte do mercado temia. Isso ainda não refletiu em números de empregos, em produção, né, em encomenda de bens duráveis. Então, alguns números que deram uma tranquilizada no que o mercado projeta dali para frente, e tivemos o anúncio do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, sobre aquele pacote de infraestrutura que a gente falava já há alguns meses, que a gente até parou de falar um pouco sobre isso, volta agora com o anúncio do acordo com senadores democratas e republicanos. Esse projeto, que tende a ser de mais de $1 trilhão, ele ainda não está de fato encerrado, concluído e com um martelo batido, porque ainda ainda será necessário definir como que esses pagamentos serão feitos, como que esse plano entrará de fato em vigor, como que ele sai do bolso, em quais datas e de quais formas. Mas a gente teve esse assunto voltando para a pauta na semana. E ainda por lá, para a gente fechar Estados Unidos, mais um número importante na semana, que é o PMI. Esse é o índice gerente de compras, e a gente teve a divulgação de que ele caiu de 68,7 pontos para 63,9 pontos no mês de junho. Esse é o PMI composto. A leitura foi a mais baixa em 2 meses desse indicador por lá. Olhando para a indústria, ela subiu de 62,1 para 62,6, mas olhando para serviços, ela cai de 70,4 para 64,8, também fechando esse panorama que fala sobre o ritmo de crescimento e sobre o andamento da economia nos Estados Unidos. Ainda por lá, a gente teve também a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, que não vinha para os holofotes de algum tempo, falando sobre falando que ela conta, né, com o apoio do G20 para aprovar, né, para fazer aquela proposta do imposto corporativo global, fixando em 15%, uma alíquota de 15%. É uma pauta que a gente ouviu bastante na reunião do G7 nas últimas semanas, e que ela espera esse apoio também para a reunião do G20. Olhando agora lá para o velho continente, levando para a Europa, a gente teve a presidente do Banco Central Europeu, né, do BCE, a Christine Lagarde, contribuindo para impulsionar o mercado nessa semana, trazendo um tom bastante otimista e dizendo que o velho continente, a Europa, está claramente em uma situação diferente em relação aos Estados Unidos. Quanto à inflação, a gente teve a divulgação de números bons na Europa recentemente, Alemanha, Inglaterra, alguns bons números, tanto de produção, quanto em relação à pandemia, em relação à reabertura das economias por lá, dos mercados por lá. Então, também a Europa contribuindo para uma visão um pouco mais otimista nesse momento. E levando para a Ásia, a gente teve também alguns bons números, não tivemos nenhuma grande divulgação nessa semana, nenhuma grande mudança em Ásia nessa semana. Um dos principais pontos ficou, na verdade, em relação às criptomoedas. A gente teve no comecinho da semana, no final da semana passada, comecinho da semana, algumas mineradoras de criptomoedas da província de Sichuan sendo fechadas por lá, a Ásia, a China principalmente, fazendo alguns pronunciamentos duros em relação a criptomoedas, em relação à mineração, em relação ao consumo de energia que é necessário para isso. A gente já vinha numa polêmica em relação a isso com o Elon Musk anteriormente, falando sobre a questão de energia limpa para essa mineração. O Bitcoin, todas as criptomoedas, vem numa forte oscilação nas últimas semanas. A gente teve mais notícias saindo hoje sobre a Binance, que é uma das principais corretoras de criptomoedas do mundo. Algumas notícias lá sobre a Europa também, de que ela teria suas atividades suspensas no país. Então, mais volatilidade para as criptomoedas, principalmente para o Bitcoin nessa última semana, que a gente
deve continuar vendo para a semana que vem. Trazendo agora para o Brasil, vindo para o doméstico, tivemos uma semana também bastante importante, principalmente com um evento que era muito esperado, que chamou muita atenção, que tomou conta da sexta-feira, que foi a entrega da segunda fase da reforma tributária. O Paulo Guedes, ministro da Economia, levou o projeto pessoalmente para o presidente da Câmara, o Arthur Lira, fizeram um pronunciamento, fizeram um evento por lá falando sobre isso, o Arthur Lira falando sobre a importância, falando que terá apoio no Congresso para essas votações quanto antes. Entre algumas das propostas, é importante a gente ressaltar que ainda são propostas que vão para o Congresso agora. Uma delas é o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física, subindo de uma isenção de até 1,9 mil reais, né, de 1.900 para 2.500 reais. A tributação de dividendos e lucros, que hoje é isenta, uma tributação proposta de 20% na fonte, com uma isenção de até 20 mil reais de dividendos no mês. A vedação da possibilidade de deduzir juros sobre capital próprio e, olhando para investimentos financeiros, uma mudança na forma de tributação, de recolhimento, saindo de um modelo mensal para um trimestral com 15% de alíquota única para todos os mercados, sem ter mais aquelas mudanças de day trade, swing trade, etc. E também o fim da isenção de rendimentos para os fundos imobiliários com cotas negociadas em bolsa a partir de 2022. Esse é um ponto que está sendo muito discutido, teve uma grande repercussão durante o final de semana, muitos participantes do mercado se posicionando, alguns membros do Congresso dizendo que acham muito improvável desta parte passar. Enfim, cenas que a gente vai continuar acompanhando muito de perto, mas um acontecimento muito importante para o andamento das reformas por aqui, para as novidades no âmbito político aqui no Brasil. Antes dessa proposta chegar ao Congresso, a gente já vinha em uma semana bastante agitada, principalmente com a CPI da pandemia, a CPI da Covid, continuando nos holofotes, trazendo algumas discussões, as discussões dos irmãos Miranda e trazendo o nome do presidente Jair Bolsonaro à tona, nas investigações sobre irregularidades na compra daquela vacina indiana, a Covaxin. Teremos grandes discussões sobre isso a partir de agora. É um assunto que realmente tomou os holofotes e que deve ficar nas capas dos jornais por algum tempo. Lembrando que essas vacinas não foram ainda de fato compradas, elas ainda não estão na nossa posse, mas mostrando que a gente vai ter diversas discussões. Nos depoimentos, eles falando que informaram o governo sobre as irregularidades antes, enfim. Um assunto que vai ter bastante manchete, que vai chacoalhar bastante o mercado nas próximas semanas e que deve ficar nas pautas lá do noticiário de Brasília. Também tivemos o presidente Jair Bolsonaro falando que tem tentado destravar a agenda de algumas obras abandonadas, mas que o teto de gastos limita a ação do governo. Algumas pessoas viram isso como uma crítica ao teto, uma forma de desconsiderar teto, outras pessoas viram como uma forma de justificar ações, enfim, algumas teses aí, algumas pautas que a gente vai ter que acompanhar para essa próxima semana. E na parte econômica, a gente teve o IBGE divulgando o IPCA 15 de junho, a inflação dos primeiros 15 dias, na medida até os primeiros 15 dias do mês de junho, crescendo 0,83%, em linha com as expectativas, mostrando aqui que também a gente está um pouco mais sem grandes surpresas na inflação que vinha surpreendendo nos últimos indicadores divulgados. Ainda no radar econômico, a gente teve o relatório trimestral de inflação, o RTI, a autoridade monetária, o Copom, elevando a projeção de PIB para o Brasil no ano de 2021, saindo de 3,6% ao final do ano para 4,6%, e também a previsão de superávit na conta corrente de 2 para 3 bilhões de reais. Aqui também notícias bastante relevantes para a nossa economia. A privatização da Eletrobras, que vinha sendo uma pauta muito importante, continua. As notícias que vêm sobre essa privatização ajudando o governo a resolver os reajustes de energia para 2021,
segundo a Folha, e a conta de luz, ela já pode ter aumento de até 20% agora em julho. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou um pouco sobre o incentivo ao uso eficiente da energia. A gente está vivendo uma seca aqui no Brasil muito importante, muito relevante. Já começa a se discutir medidas de racionamento, etc. Então, também manteremos as atenções sobre isso. E tivemos a divulgação da última ata do Copom, da ata da última reunião do Copom. O Copom faz a reunião numa semana, divulga a ata na outra semana. A gente teve essa divulgação durante essa semana e o que a gente conseguiu ver é que o Copom e a autoridade monetária, né, aumentaram as expectativas do Banco Central em relação ao aumento da taxa de juros aqui para o Brasil. Esses aumentos vindo de forma mais forte, a gente conseguiu ver que já tinha uma discussão para um aumento mais forte do que o 0,75%, já para essa última definição de política monetária que a gente teve na semana retrasada. O Banco Central entendeu que o documento mostra que o comitê avaliou a possibilidade de acelerar nessa última reunião, mas entendeu que seria mais adequado manter o ritmo de aperto e também que essa estratégia teria a vantagem de dar mais tempo para o Banco Central acumular informações sobre a evolução dos preços mais inerciais. Então, a gente conseguiu entender um pouco mais da cabeça do Copom, tanto para essa última divulgação, quanto para o que vem pela frente. Então, essas expectativas de juros vindo mais fortes nas alterações e de um patamar um pouco mais alto, retirando aquele parcial do texto, enfim, que a gente já tinha discutido. Então, também notícias importantes sobre o rumo dos juros aqui no nosso Brasil. Para essa próxima semana, o que a gente vai esperar? Olhando para o cenário internacional, o principal destaque desta próxima semana fica para o resultado de desemprego referente a junho nos Estados Unidos. A gente tem falado sobre isso, sobre os números de desemprego por lá. Dados de inflação, desemprego na zona do euro também, PMIs de junho na China, para a gente avaliar como está o ritmo lá na Ásia, lá na China também. Além disso, discussões sobre o pacote de infraestrutura dos Estados Unidos, que a gente comentou sobre como ele virá, e o anúncio entre democratas e republicanos essa semana. Trazendo aqui para o Brasil, semana também bastante importante, a gente terá dados de mercado de trabalho com a PNAD, de formais e informais, referente a abril e o CAGED de maio, de trabalhadores formais. A gente tem resultados fiscais com a divulgação do primário do governo geral e do resultado do Tesouro Nacional de maio, e de inflação com a IGPM de junho, esse indicador que também tem chamado bastante atenção do mercado. Também olhando para cenário político-econômico, ganhando holofotes com discussão sobre a reforma tributária e evoluções da CPI da pandemia, como falei aqui agora, pautas muito importantes que a gente vai continuar avaliando todos os dias, e vocês sabem que vocês conseguem acompanhar todas essas notícias todos os dias no nosso Manhã no Mercado, nosso Morning Call, nosso Tocando o Sino, no nosso Instagram, no nosso Telegram, no nosso Spotify. A nossa ideia é manter vocês informados sobre tudo que está acontecendo no mercado, todos os dias, fazendo um compilado, trazendo da forma mais simples, mais leve, para vocês conseguirem acompanhar tudo o que está acontecendo. Então fica o nosso convite, se inscrevam e participem de todas as nossas redes sociais. Vai ser um prazer poder bater esse papo com vocês todos os dias, e semana que vem a gente volta para mais um resumo. Obrigado e até mais.